Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve um vasilhame, um jarro ou uma garrafa com água para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião. Vamos prestar bastante atenção na leitura da página de abertura com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz no amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 72, tem o título Incompreensão. Tem uma mensagem de Paulo, que está em Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu coração não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar a sede, e se o sol queimasse o fogo sem medida, queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente do orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e nele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhes testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo que para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, a Miguel, às irmãs Margaridas, a Rafael, a irmã Rosa e tantos outros
abnegados trabalhadores do invisível que sustentam todos os nossos trabalhos. Jesus, mestre amigo, nesta noite aqui nos encontramos. Ó mestre, que oportunidade ímpar, cada terça-feira estarmos aqui. E não é uma coisa repetitiva, porque a cada semana tudo se renova. As vibrações nossas melhoram, estamos paulatinamente internalizando o Evangelho. Se temos um pouquinho de dificuldades, na próxima reunião a gente vai prestando cada vez mais atenção. E isso vale para todos nós. Cada reunião, cada estudo é sempre um aprendizado. Vamos observar detalhes que antes nem cuidávamos. Mas que bom, mestre amigo, por esse belo presente. Por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o seu amor conosco e toda a sua misericórdia, com tudo que Ele nos presenteia, com as oportunidades diversas, e que são muitas, para cada um de nós. Por favor, toca a fronte de nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. E assim, mestre amigo, somos eternos pedintes, estamos a te pedir também para que nossa reunião transcorra contente. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Rosana? Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder falar do Evangelho. Ainda mais depois de uma página de abertura como essa, né? Que tanto nos conforta e esclarece. E por incrível que pareça, hoje vou trazer um tema que nós falamos há pouco tempo, que é o jugo leve, que está no capítulo 6 do Evangelho. Logo iniciando o capítulo 6 do Evangelho, que é um consolo, né? Que é o Cristo Consolador. E o capítulo inicia assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Logo de início, ele já dá uma dica para a gente, né? De como fazer. Aprender com ele, que é brando e humilde de coração. Então, se nós formos brandos e humildes de coração, já estamos meio caminho andado. Aí eu preciso refletir. Como é que anda a minha fúria interna? É, né? Porque muitas das vezes a gente não faz essas reflexões, né? Mas é simples. É só olhar como eu lido com os assuntos que me rodeiam no meu dia a dia. Eu sou aquela pessoa paciente, fiz pós-graduação em paciência. Essa sou eu. Ou a impaciência é algo que eu ainda preciso olhar com bastante atenção. Se eu for a segunda opção, provavelmente
que vai acontecer? Como toda a escola, para a gente aprender a lição, o que acontece? Vem o exercício. Tem definição de como é esse exercício? Você só vai ser paciente aqui. Não. A sua paciência tem que ser exercida aqui. É assim? Não, né? A gente até queria, mas não é. É paciência em todos os lugares que nós estivermos inseridos. Com quem quer que seja. A lei não fui eu que criei. Né? Mas a gente precisa o tempo todo ouvir e falar até, né? Para ver se entra na cabeça. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais, eu vou falar do que é o jugo. Porque ele diz que o jugo dele é leve. Perdão, o jugo é suave. Leve é o fardo. O jugo, né? Desde que ele foi criado até hoje, é a mesma ferramenta. Aquela ferramentazinha de madeira, né? Que é colocado o quê? Onde são colocados 2 bois, lado a lado. Para quê? Para que ambos sigam na mesma direção. E ele diz que o jugo dele, né? É brando e pacífico. Então ele está dizendo que, olha só, eu vou ficar ao lado de vocês, lado a lado, para que vocês não se percam no caminho. Não é uma metáfora, né, gente? Não é um jugo propriamente dito. Mas o que é o jugo dele? É o Evangelho. Todas as lições que nós precisamos no nosso dia a dia aprender, está no Evangelho. Por isso que vem irmãos como Emmanuel, que tem uma coleção, trazendo trechos como essa bela página que foi aberta hoje, para nos lembrar, nos falar de assuntos referentes ao Evangelho. Gotas, né? Do Evangelho. Pérolas. E assim vai. Para que a gente não fique à deriva. Perdidos no caminho. E o fardo é um amarrado, né? Grande, de feno seco. Capim seco. Que pesa muito. Mas o dele é leve. E por que será que é leve? Porque a sua lei, né? Ele vem ensinar a lei maior, que é de quê? Amor, justiça e caridade. E sabendo disso tudo, vamos entender como Jesus faz para que o nosso jugo fique suave e o fardo fique leve. Que, como eu falei, e todos nós sabemos, né? Só trouxe para a gente lembrar, tudo que nós precisamos para ter uma vida feliz está no Evangelho. Pausa para pensar. Somos felizes? Se não achamos que somos felizes, o que está faltando em nossas vidas? Evangelho. Daí Evangelho em todas as reuniões. Evangelho. Evangelho no lar. Todos os dias de preferência, né? É evangelioterapia. Mas se eu só abro o Evangelho um dia na minha casa, como é que eu vou aprender? Ok. Eles até entendem nossa correria do dia a dia e dão uma orientação. Olha, pelo menos um dia na semana, faça o Evangelho no lar. No mínimo. Aí eu vou ver a minha disposição perante o Evangelho, perante as leis de Deus. Eu abro um dia só? Ou eu aproveito essa bendita oportunidade
de me alimentar diariamente com os ensinamentos do Cristo? Fica aí mais uma pausa para pensar, né? Mas quando Jesus esteve aqui, Jesus viveu como os homens da sua época, mas sem deixar de seguir as leis de Deus. Aí fica a pergunta, né? Eu gosto muito de pergunta, porque a pergunta faz a gente pensar. A época de Jesus era diferente da nossa? Era melhor que a nossa? Não, né? Acho que era pior do que a nossa. Porque ele veio para quê? Para ensinar a gente a amar da maneira adequada. Então hoje, depois de 2025 anos que estamos nele, nós já temos o Evangelho em nossas vidas. Então, se hoje a presença do Evangelho em nossas vidas, 2025 anos, a gente ainda está aqui. Imagine lá, quando Jesus veio. Então, a época dele não foi melhor do que a nossa. Mas ele falou o que para nós? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós também podeis vencer. Qualquer um pode vencer, desde que se permita. Desde que cumpra a lei. É para todo mundo, ele não tem eleitos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mas ele vivenciou as leis de Deus em cada situação. O Evangelho está cheio de passagens para cada situação do nosso dia a dia. Ensinou também através de parábolas, que são histórias que se repetiram ao longo do tempo, através de palavras, como verdadeiros mantras, né? Que são como sementes lançadas no coração de cada um de nós. Como disse, ainda pouco todo mundo tem acesso ao Evangelho. Então, houve um tempo em que era restrito. Mas hoje, podemos encontrar o Evangelho até online. Não tem mais desculpa. Como ele nos fala, né, na parábola do semeador, onde o verbo vivo, que foi Jesus, semeou a palavra de Deus em nossos corações. E cada um recebeu e recebe até hoje. Porque lembra, as palavras são atemporais. Seus ensinamentos também. Serviu para aquela época, serviu para essa época e vai servir, para muitas outras épocas. Não foi o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ele veio passar a lição, né? E essa lição nós recebemos conforme o solo do nosso coração. Porque a parábola do semeador, eu não vou falar aqui. Peço a vocês que busquem em casa, né? Quem ainda não lembra dessa parábola, o semeador saiu assim, só terra. Ele está falando isso. Ele jogou a semente em vários coraçõezinhos. E cada um recebeu do seu jeito. E até hoje a gente faz isso. Então eu preciso me olhar e ver
Que tipo de semente de solo sou eu? Solo fértil? Produzo de uma semente dou 10? Como é que é isso? Mas também ele nos falou da parábola do filho pródigo, nos lembrando o amor incondicional de Deus pelas suas criaturas e a alegria do arrependimento e do perdão. Como é que eu estou com isso? Eu sou uma pessoa alegre. Alegrai-vos no Senhor. Está lá. Aonde? Na Bíblia, né, gente? Em tudo dai graças. Eu dou? Quem lembra aqui do nosso querido Chico Xavier, ele agradecia até pela doença. Né? Ah, isso é para Chico. Eu não cheguei nesse patamar. Comece. Cada topada que eu dou, em vez de eu falar qualquer coisa que vai contra mim mesma, graças a Deus, Senhor, que eu não quebrei o dedo. E olha que eu posso, de topada eu entendo muito bem. Mas eu ainda nunca quebrei o dedo. Então eu só tenho que dar graças por ele. A topada é o mínimo, né, gente? Mas ele também fala da parábola do bom samaritano, que fala da verdadeira compaixão e amor ao próximo, que deve transcender aos preconceitos e diferenças que possamos ter um com os outros. Qualquer tipo de preconceito. Porque às vezes a gente fica, né, presos a um tipo de preconceito. Mas a gente às vezes também tem preconceito na roupa que a pessoa veste. O cabelo que ela usa. Tudo, gente, observa. Faça uma investigação profunda. Qual é o seu tipo de preconceito? Porque lembra, tem uma pesquisa que fala assim, o povo brasileiro é preconceituoso? É, o povo brasileiro é muito preconceituoso. Mas e você, é preconceituosa? Não, eu não. Olha, eu sou um ser à parte do povo brasileiro? Não, né? Então eu preciso, diante de perguntas como essa, peraí, deixa eu investigar aqui que tipo de preconceito é o meu. Porque temos. Idosos, lembra? Às vezes a gente não dá atenção a idoso, esquecendo que vamos chegar lá. E esquecendo também do quem? À medida que medires o próximo, né, o outro, serás medido. Então, só por essa frase, esse ensinamento, eu preciso refletir e descobrir, assumir, nossa, eu tenho esse tipo de preconceito. E cuidar dele, tratá-lo, se libertar dele. E tantas outras parábolas e passagens que o Evangelho traz, nos orientando e nos ensinando como bússola em nossas vidas. Para cada aflição de cada dia, né? Ele nos oferece, como eu falei ainda há pouco, um consolo. E nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo
Muita gente só para aí, tá? Esquecendo o quê? Como a ti mesmo. A necessidade de nos amarmos. Porque se eu não me amo, eu não tenho condição de amar o outro. Por quê? Simples, né? A gente só dá aquilo que tem. Simples assim. Então eu posso estar fazendo qualquer outra coisa com o outro que não seja amor. Se eu não me amar. Agora, se eu me amar, aí muda a figura, né? E como é que eu me amo? Cortando o cabelo bonitinho, passando a maquiagem, a roupa bacana, é isso, amor? Amor próprio, é isso? Não. Isso também faz parte. Porque são situações e situações. Mas não é só isso. E me fez olhar para essa reunião. Tudo isso, o estudo de hoje, né? Me fez olhar para a nossa reunião. Uma reunião que o nome é fluidoterapia. Reunião para quem? Para nós, enfermos. Enfermos do corpo e da alma. E nós, trabalhadores, né, que estamos aqui, nós estamos aqui internados, né? Eu acho que isso dá alguma... Quer falar alguma coisa, né? Para nós, trabalhadores dessa reunião, porque a gente está internado aqui, gente. Tem que aprender alguma coisa. Para ver se dessa vez vai. Né? Para ver se a gente melhora. Uma bênção, né, na verdade. Daí a necessidade, mais uma vez, de refletirmos sobre o que viemos buscar aqui. O que nós viemos buscar nessa reunião? Já pararam para pensar nisso? Por quê? É preciso pensar no que nós viemos buscar nessa reunião. Se nós viemos na busca, né, faz um milagre em mim, sem a minha participação, vai ficar difícil, né? Por quê? Como é que eu adoeço, gente? Até então a gente não sabia disso não, né? Mas hoje a gente sabe. Quer dizer, a gente fingiu que não sabia. Porque desde muito tempo o que estava dito pra gente? Mente sã, corpo sã. E da outra vez eu também falei isso. Que o corpo é o mata-borrão do espírito. Se o meu corpo não está bem, não está são, o que ele está dizendo para mim? Os meus pensamentos, sentimentos, emoções não estão bons. Simples assim. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa buscar um médico para nos curar, não, tá? Não entendo disso. Pelo contrário, aqui a gente incentiva o tempo todo a buscar um médico. Mas se eu não olho para as minhas emoções, os meus sentimentos e pensamentos, eu vou lá, trato e adoeço de novo. Aí a doença fica andando. Hoje eu tenho dor de cabeça, amanhã eu tenho pressão alta, amanhã eu tenho ataque cardíaco, amanhã... E vai. Até eu parar e olhar para mim. Compreender o que ele quer falar. Dos meus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, aí a gente precisa mais uma vez olhar, eles precisam, e comportamentos também, devem ser o quê? Baseados na lei
justiça, de amor e caridade, eu preciso refletir sobre ela. Onde eu estou exercendo? A minha fala tem sido caridosa? Os meus pensamentos. Porque, lembra, a boca fala que o coração está cheio. Gente, está tudo ali. Não estamos sendo enganados. Em momento algum ele nos engana. Ele fala tudinho claro para nós. Mas a nossa rebeldia, me perdoe se vocês não têm, mas eu reconheço a minha, me faz não agir dessa maneira. É a rebeldia de não se render a Deus, de não se render às leis que estão onde? Dentro de nós. Vamos lá. Porque andar lado a lado com Jesus é vivenciar o tempo todo o seu evangelho, seus ensinamentos. Porque as nossas emoções negativas e pensamentos negativos, como? Eu só vou trazer alguns. Medo, raiva, mágoa, tristeza, entre tantos outros. Quando não são bem gerenciados por nós, porque nós estamos falando aqui muitas das vezes de sentimentos e emoções básicos, todo mundo tem. Mas como é que eu lido com isso? Eu potencializo muito igual o som. Eu boto a minha raiva bem estridente ou eu boto a minha raiva bem baixinho? Eu atuo com essa raiva, querendo chutar o balde a todo instante, ou eu não? Deixa eu parar ali, peraí, deixa eu refletir e passar batido diante da situação. Porque esse desequilíbrio desencadeiam ou pioram nossas condições físicas. Nós estamos vivendo uma pandemia, é mundial, de ansiedade, de depressão e por aí vai. Por isso, eu sempre falo da necessidade de buscar ajuda de um profissional, de um psicanalista, de uma terapia. Por quê? Porque nós viemos de uma época em que saúde mental, me perdoe, mas essa é a nossa realidade, era coisa de maluco. Isso ainda está no nosso inconsciente coletivo. É triste, mas é verdade. A resistência de fazer terapia é tão grande que as pessoas continuam adoecendo e ficando cada vez pior. Quando não dá mais jeito, na verdade dá jeito, né? Mas quando ela está no auge do desespero, é que é aí que ela vai. Depois de muita insistência, ela vai buscar o auxílio. Dá mais trabalho, só isso. E hoje, graças a Deus, isso está mudando. Algumas pessoas já estão buscando mais, né? Essa grande ferramenta que é a terapia. Lembrando que nunca é tarde. Eu já tenho 80 anos. Somos espíritos. E aquilo que eu não trato aqui, não cuido aqui, vai comigo. E volta comigo. Olha só. Então, não perca mais tempo. E nós veremos o quanto é possível, sim, cuidar das nossas emoções e sentimentos e viver uma vida mais leve, tranquila e feliz. Por isso, naquela frase que Jesus diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, nós podemos ver também o quê? Depois disso tudo que nós falamos aqui, quem é o nosso maior
adversário. Nossos pensamentos. Então reconcilia-te com Ele, através da lei de amor, de justiça e de caridade. Uma boa noite a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estudo, essa reflexão, né? Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, conversando com o Mestre amigo. Mestre Jesus, que presente recebemos nesta noite, como em todas as noites de terça-feira, quando aqui estamos ou quando estamos acompanhando à distância. Passa tão rápido, mas que as reflexões fiquem em nós, em cada um de nós. E se nós estamos acompanhando à distância, que venhamos a repetir quantas vezes for necessário o vídeo que depois é distribuído, porque é para nós. Obrigado por tudo, por essas boas vibrações, por todo esse cuidado para conosco, todo esse amparo que aqui se encontra, pelos irmãos que nos recebem de braços abertos, pelos fluidos que chegam a cada um de nós, são bem endereçados a cada um. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo isso que eu já relatei aqui nessa prece, e por muito mais, tanta coisa que recebemos e nem percebemos. Mas fica sempre o nosso agradecimento, porque tudo que vem do alto é para nosso bem, é por amor e é para nossa melhora. Por favor, mestre amigo, esteja com cada um dos nossos irmãos médios passistas, que logo estarão atuando lá nas suas câmaras de trabalho. Que todos eles possam ser bons intermediários. Auxilia-nos sempre. Sempre somos eternos pedintes, mestre. Então, esse primeiro momento de nossa reunião já vai terminando. Estamos a te pedir, continue conosco, mestre amigo. E nós sabemos que você sempre está. Nós é que estamos procurando, às vezes, você em locais errados. Mas que nós tenhamos o esforço de sempre, de estarmos trabalhando pela nossa melhora, para vibrarmos na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Eu peço aos nossos irmãos médios passistas que estejam em condições, por favor, dirijam-se às suas câmaras de trabalho, e para nós que vamos continuar aqui na sala, que estejamos em silêncio, por favor, com os nossos pensamentos elevados ao alto. Uma boa noite a todos.